Muito boa noite! Você que está aqui com a gente hoje no programa Tudo Night, nessa quinta-feira, sinta-se em casa, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Eu quero te agradecer por estar aqui acompanhando com a gente, por estar com a gente todas as quintas-feiras. Eu gosto de dizer que se você quiser nos ouvir pelo rádio, fique à vontade, a gente vai tentar fazer o trabalho aqui com a voz mais aveludada e mais agradável possível para você que está nos ouvindo pelo seu radinho de pilha, ou estiver nos ouvindo pelo seu rádio na sua casa ou no seu carro. Mas se você quiser ver a nossa carinha, quiser ver como é que a gente é fisicamente, você pode ir nas redes sociais e ver a gente no programa Tudo Night, que está sendo transmitido também pela rádio, pelo Facebook da Rádio ABC, AM 1570. Vá lá no Facebook. Com a vantagem de que você estiver no Facebook, você pode mandar mensagens e a gente conversar com você. E você vai ter a minha esposa aqui, que vai estar lendo as suas mensagens e vai fazer com que você participe aqui da nossa bancada. Então eu quero dar uma boa noite e um beijão muito especial aqui para minha esposa. Seja mais uma vez bem-vinda ao programa Tudo Night. Boa noite, pessoal. Boa noite, amor. É sempre um prazer estar aqui com vocês nessa quinta-feira. E eu quero pedir novamente, aqui, deixem seus recadinhos, suas dúvidas, suas sugestões aqui na Rádio ABC, que eu vou estar sempre aqui interagindo com vocês. E é isso aí, amor. É isso aí, pessoal. Mandem, compartilhem a nossa transmissão, participem, que você está convidado para estar aqui na nossa bancada aqui e vir bater um papo com a gente. E olha, a gente tem um prazer de trazer aqui uma pessoa que eu tenho um grande carinho, tenho uma grande admiração, a gente já conversa há bastante tempo e a gente sempre queria que ele viesse aqui no programa e agora ele está aqui presente. Seja muito bem-vindo, Dr. Vital. Boa noite, muito obrigado, meu amigo William Nago. Boa noite aos ouvintes aqui da Rádio ABC. Boa noite também à sua linda esposa que está ao lado aqui nos acompanhando. Bom, será um grande prazer estar aqui hoje, nesse bate-papo aqui nos próximos minutos, conversando aqui com os nossos ouvintes da Rádio Grande ABC. Bacana. Vital, eu queria já que você já se apresentou aqui, fique à vontade, tá? Aqui você pode falar o que você quiser, se sinta-se em casa aqui, você... É bom, hein? Fórum assim é bom, né? Não tem restrição aqui. Aqui a sua opinião é livre. E eu queria já começar aqui o programa conversando contigo, porque assim, você teve uma experiência muito grande na parte de segurança pública, né? Acho que a maior parte da sua carreira profissional foi na área de segurança pública. Me conta um pouco, como é que você escolheu essa área, como que chegou? Pois eu na verdade, eu escolhi a área de segurança pública quando eu tinha 2 anos de idade. 2 anos de idade alguém perguntou o que você quer ser quando você crescer. E eu falei que eu queria ser policial. E é lógico, óbvio que eu não lembro disso, né? Mas isso aí que os meus tios, os meus pais, né? Contam essa história. E realmente, eu fui buscar esse sonho logo um pouco mais tarde, quando adolescente. Eu acabei ingressando numa escola militar, Escola Preparatória de Cadetes do Ar, da Força Aérea Brasileira. Depois eu fui para a Academia da Força Aérea e num dado momento as coisas lá não aconteceram como eu queria, eu acabei saindo. E aí sim, voltei para o sonho e talvez a vocação realmente na minha vida até então. E aí eu ingressei em 1991 na Polícia Civil do Estado de São Paulo como investigador de polícia. E já naquela ocasião, né, aproveitei e já comecei a cursar o curso de Direito, na verdade. E uma coisa interessante que quando eu fui fazer a entrevista para o cargo de investigador de polícia, porque nós tínhamos as provas, né, prova de matemática, português, concurso, e tinha ao final a entrevista. Aí perguntou, por que você quer ser investigador? Aí eu já mandei uma resposta bem audaciosa, assim. Não, eu quero ser, na verdade, delegado de polícia, né? Aí ele olhou para mim assim e falou, eu quero ser delegado de polícia, mas nesse momento eu vou ser investigador de polícia. E é exatamente isso, eu sempre me senti um delegado de polícia, logo quando eu entrei. Fui, na minha carreira de investigador, muito feliz, mas busquei aquilo que eu queria, que era ser delegado. E aí, logo que eu concluí o curso de Direito, né, voltei a estudar, né, para concurso. Segui os meus estudos para concurso e tive aí a grata satisfação de passar num concurso aí no ano 2000 para delegado de polícia. De 2000 até 2018, eu fui delegado de polícia aqui na região. Né? De 91 a 2000, eu fui investigador de polícia. Então, realmente, a maior parte da minha carreira foi na área da segurança pública, mas eu sempre me senti um operador do direito e um grande apaixonado pelo direito. E aí, William, aí vem a questão. Após 34 anos de serviços, né, na área, contando aí na época da Força Aérea, enfim, eu pensei, agora talvez eu tenha que ir para outros desafios, né? Porque a carreira de delegado de polícia é muito bonita, mas enfim, eu sentia que tem algumas limitações.
E eu acabei pedindo o divórcio, né, apaixonado pela esposa. Mesmo apaixonado pela esposa, eu resolvi pedir o divórcio para ir para outros desafios. E foi desde então que eu aposentei, né? E vim para a carreira de advogado, que na verdade eu sinto que essa é a verdadeira vocação. Por quê? O direito ele é muito mais amplo, né? Eu ainda faço a questão da segurança como advogado, isso é muito, a gente não deixa, né? Mas o que me levou a ser um policial hoje é o que me levou a ser um advogado, que é justamente a busca pela justiça e pela igualdade entre as pessoas. Poxa, legal. Quando a gente fala de questão de segurança pública, a população ela sempre tem uma curiosidade ou uma vontade de tentar entender o que precisa ser feito para a gente conseguir ter uma segurança pública que nos dê a tranquilidade, a sensação de segurança. Vamos supor que hoje você tivesse condições de estar num cargo público, no Estado, por exemplo, e poder fazer as alterações necessárias para a gente poder ter um estado de segurança mais eficiente. O que você acha que precisa, que ajustes precisarão ser feitos para resolver? Pois é, William, essa sua pergunta é muito interessante. Por quê? O que acontece? Muitas medidas são tomadas, mas são medidas políticas, né? E os profissionais que estão na prática, na verdade, que estão lá no dia a dia, né, lá na linha de frente, sabem disso e sofrem essas consequências. Então, vou te dar um grande exemplo, né? Nós tivemos recentemente aí com a entrada do novo governador, aqui sem falar, não estou citando, não tem nada, aqui não é crítica de partido, não é nada disso. Nós estamos aqui analisando do ponto de vista técnico. Né? Perfeito. E o que é feito? Olha, eu vou fazer DEICs, né? Vários DEICs. E nós temos aqui, por exemplo, na cidade de São Bernardo, nós temos um DEIC. Por quê? Para fazer vamos dizer assim, uma comparação com o Departamento de Investigações Criminais do Estado de São Paulo, que é o DEIC. Uhum. Para dar justamente o quê? Aquela sensação de segurança para a população. Então a população passa em determinados locais, vê aquela placa DEIC, né? Imagina que tem toda uma estrutura em volta trabalhando. O que não se sabe é que não foi investido em realmente recursos humanos. Uhum. Porque, na verdade, as pessoas que estão ali foram remanejadas de outros locais, né? E então você, na verdade, cobriu um santo, né? Como se diz assim, né? Você cobre um para descobrir o outro, enfim. O cobertor é curto no que diz respeito a recursos humanos. Quando, na verdade, se deveria o quê? Contratar mais policiais, e isso não está sendo feito. Hoje a Polícia Civil de São Paulo, ela perde muitos policiais, seja por aposentadoria, seja por baixas, infelizmente, da vida mesmo, e seja porque vão por outras carreiras que são mais até vantajosas, né? E isso, na verdade, implica... por quê? Porque nós temos ainda aquela... visão de que uma delegacia perto da sua casa te traz a sensação de segurança. Uma coisa é a sensação de segurança. A outra coisa é nós estarmos realmente vivendo o que é segurança, né? Em determinada época, eu lembro que havia uma determinação de que todas as viaturas tinham que estar com os highlights ligados, sabe? Para que toda a população sentisse realmente que tivesse uma sensação de segurança. Então, na verdade, é a política, né? Se contrapondo a uma estrutura que não existe, né? Então, eu falo isso porque eu vivi lá, eu sei o que é. Uhum. Eu sei o que é trabalhar num plantão, um delegado de polícia, né? Um único escrivão de polícia e um único investigador. E ter que atender aquele plantão daquela maneira. Uhum. Então, o que nós tínhamos que fazer? Deixar, na verdade, essas medidas que são políticas, né? Nada mais é, e termos medidas efetivamente, que possam trazer eficácia de uma maneira real, tá? E quando acontece isso, nunca são chamados os protagonistas, ou seja, os policiais não são chamados para discutir, né? Não é discutir. O que acontece? Segurança pública sempre foi uma bandeira antes de política, sempre foi. Sim. Todo candidato aí a governador, né? A presidente da república, até a prefeito, que seja, sempre levou a bandeira da segurança pública em primeiro lugar. Lógico que hoje nós estamos vivendo um estado de exceção, né? Hoje a saúde está em primeiro lugar por conta da pandemia, mas se não fosse isso, nós estaríamos na insegurança pública em primeiro lugar. Só que é sempre utilizado isso, infelizmente, de uma maneira política equivocada. E aí a gente tem essas questões que nós estamos vendo hoje. Às vezes a pessoa vai na delegacia fazer um boletim de ocorrência, demora ainda algumas horas, mas não sabe por quê. Porque está lavrando um auto de prisão em flagrante que vai demorar horas e a pessoa fica lá na porta, né? Entendi. Então, são coisas que, na verdade, deveriam melhorar. Porque boletim de ocorrência, até por conta da pandemia hoje, nós aumentamos os números de naturezas que possamos fazer boletim de ocorrência
pela internet. Uhum. E já foi uma coisa boa. Sim, né? perfeito. Porque fazer o boletim de ocorrência você pode fazer, qualquer um pode ir lá e fazer. Né? E depois passa lá pelo crivo da autoridade policial, ela tipifica e pronto. Né? Então a gente não tem grandes dificuldades. Hoje você pode fazer da sua casa. Isso foi muito bom. Né? Desafoga efetivamente a polícia. Por outro lado, não é só ter uma manutenção de elaborar boletim de ocorrência. Nós temos que ter uma eficiência na investigação. Sim, claro. Que isso é o principal. Né? Porque só para explicar para quem está nos ouvindo e está nos assistindo, existe uma diferença com relação às funções administrativas da Polícia Civil, que é a Polícia Investigativa. Perfeito. E que faz o trabalho da investigação, para depois encaminhar ao promotor de justiça, que vai promover ações penais contra aqueles que praticaram crime. Já a Polícia Civil, para vocês entenderem, é a polícia que faz o trabalho ostensivo. Então ela está na rua para fazer a repressão. Então a gente tem a polícia científica, que é a Polícia Civil, da qual foi a sua carreira, sim, né, sim, Vital? E tem a polícia militar, que é aquela que faz o trabalho de rua ostensivo para pegar o bandido no flagrante. Sim, aproveitando esse gancho, né, nós temos, né, constitucionalmente hoje falando, nós temos a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, ainda está lá a Polícia Ferroviária Federal, as polícias estaduais, que é a Polícia Civil e a Polícia Militar, e agora a Polícia Penal também foi incluída, né? Que é justamente a polícia que trata diretamente com a população e a polícia carcerária, do STF que faz... A polícia do STF, a polícia do Senado, né? Mas aí são polícias É que eu tô assim, sendo irônico, locais, porque o né? STF faz tudo hoje. Sim, hoje nós temos o ativismo judiciário aí, né? Nós que somos advogados sofremos muito isso, né? Ainda mais a população. Então, realmente, ainda existe, ainda na área de segurança, nós não podemos esquecer uma força muito importante, que eu reputo uma das mais importantes, que são os guardas civis, né? Que infelizmente ainda não tiveram o seu papel como deveriam ter, né? Nessa, vamos dizer assim, nessa linha aí de segurança, eles estão aos poucos conquistando, mas deveria ser assim, a polícia municipal, ao invés de guarda municipal, teria que ser polícia municipal, tá? Então, não foi ainda por uma questão realmente aí, vai de lobbies, né, de instituições, somente por isso. Em outros países, a exemplo dos Estados Unidos, nós temos lá as polícias municipais, polícias estaduais, né, e o FBI, que é a Polícia Federal. Então, hoje, aqui no Brasil, uma das mudanças que poderiam ser era essa. Por que não a guarda municipal não ser polícia municipal? É um policial, hoje, um guarda municipal, ele é bem treinado, ele sabe utilizar uma arma, ele sabe abordar, ele sabe fazer qualquer que um outro policial militar faria. Infelizmente, por uma questão política, nós não temos isso, só por isso. Até porque quando acontece um delito criminoso, a população, a primeira autoridade que ela vai ficar brava é com o prefeito, né? Primeira coisa. E o prefeito não tem nada a ver com isso, né? Não tem muito o que fazer. O prefeito, ele paga o pato, né? Sem ter nada a ver com isso, né? E, aliás, assim, tem alguns prefeitos que eles têm uma consciência muito boa e procuram colaborar muito com a segurança. A exemplo aqui do nosso prefeito de Santo André, né? Que ele capitaneia muito essas operações, tal, tem essa consciência, trabalha pela integração da Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil, exemplo do COI que foi instalado aqui em Santo André, um grande exemplo, inclusive, positivo, né? Positivo, com bastante eficácia, com resultados bons em relação a isso, e que muitas vezes fica até escondido, né? Nem é utilizado de uma maneira como deveria para a população saber. Né? Então hoje nós temos as câmeras espalhadas pela cidade, cada vez mais, e isso realmente diminui criminalidade, tá? Você quer prevenir? Hoje é monitoramento, né? Tudo. Hoje começou com as instituições privadas, e as instituições públicas estão entendendo que tem que ser assim. Tá. Isso é muito bom. Você teve uma experiência boa no COI também, né? Sim, sim. Você pode explicar pra gente? Sim, eu tive a oportunidade de passar pelo COI, né? Estive lá por um período, né? E realmente, quando eu estive lá, já estava formado, a gente teve a nossa função foi de coordenar, né? Por um período. E como que funciona? Existe uma integração entre Polícia Civil, Polícia Militar, né? E Guarda Municipal, Defesa Civil, né? SAMU, Trânsito, né? Tudo lá numa sala de operações. Então, se hoje, por exemplo, os operadores que ali estão avistam pelas câmeras, né, uma conduta criminosa, de imediato já é passado, né, via rádio para a polícia que estiver mais perto, seja ela a polícia militar, seja ela a guarda municipal, porque você tem todo um controle ali, né, e de imediato vai ter que uma ação em loco, né, isso assim sem exagerar, isso é questão de segundos mesmo, porque no máximo em alguns minutos, isso dá eficiência, né? Quando não,
se não é flagrado, pelo menos você fica monitorado e gravado para eventuais, vamos dizer assim, investigações posteriores de coisas que poderiam acontecer ali. Quantos homicídios aqui em Santo André já não foram esclarecidos, né, por conta dessas câmeras? Então é louvável esse papel, isso sim. Não é política, isso na verdade o que é? É uma ação eficaz, né, de um governo que entende o que é segurança. Isso é muito bacana, foi assim, muito positivo, e sem falar que fomenta a integração, né? Você está do lado do policial militar, do lado do policial civil, a guarda municipal, todos ali passam um conhecer o outro, né? Troca ideias, já estão ali um chamando o outro pelo nome, enfim. Isso é integração, isso é muito bacana também. Além dessa questão, né, da eficácia e do resultado positivo, a integração entre as polícias teve muito resultado ali. Foi uma medida inteligente, né? Muito inteligente e que deu certo, né? Que deu certo. Eu acredito que agora eu saí, porque na verdade passei por um momento que hoje eu invisto mais no meu escritório, na minha carreira de advogado, mas eu acredito que isso tenha melhorado ainda mais. Não, tenho certeza que você trouxe muito da sua experiência, né, como delegado, porque viveu exatamente essas questões relacionadas à segurança ali na linha de frente, né, entendendo? E ainda mais na polícia investigativa, que te faz perceber como que surge o crime. Mas a Vivi já tá querendo, ela deu um chutinho aqui que ela quer comentar. Fica à vontade. Vitor, você comentou agora da questão de uma das formas de prevenção, né, que é muito boa em relação são as câmeras de vigilância, né? E eu, assim, como mulher, eu gostaria de saber, principalmente, acho que as mulheres especialmente, são, assim, é um alvo mais fácil. É vulnerável, né? Muito mais vulnerável, né? Com certeza. Então, quais são as formas, assim, de prevenção? Realmente, tem alguma dica para a mulherada, para ficar mais atenta, para prestar mais atenção nisso ou naquilo, para realmente fugir, tentar escapar, né, dessa criminalidade? Na verdade, a única coisa que a mulher, né, pede pro homem é nessa questão física, né? A única coisa, realmente. Exato, a única né? coisa que o resto, você... inteligência, habilidade, tudo ela nós não vamos nem discutir isso aqui, né? É verdade. Nós vamos sair perdendo feio. Mas, na verdade, nessa questão e a mulher realmente ela é mais vulnerável, então ela se torna um alvo mais fácil, né? Por conta disso, óbvio que tem que ter algumas questões, tem que ter algumas, vamos dizer assim, ela tem que ter umas cautelas, né? Então, o carro, de preferência, tem que ser um carro insufilmado mesmo. Os horários em que você vai, por exemplo, se você está chegando do seu trabalho, tem que avisar o marido, tô chegando, né? Tem que procurar fazer alguns contatos para que essa vulnerabilidade dela se torne menor, né? E isso vai de cada um, da rotina de cada um. Então você tem que analisar a sua rotina, né? Verificar alguns pontos. Né? E hoje, você está falando disso, mas eu vou até dar um exemplo interessante. A mulher hoje também é muito vulnerável pela internet. Né? Então o que acontece? Hoje nós temos a lei da Maria da Penha, já que vamos passar para, né, já está há um certo tempo essa lei em vigor, né? E uma lei muito interessante. Né? Teve até uma recente alteração onde a autoridade policial, o delegado de polícia, tem um pouco mais de força nessa questão, né? Mas ainda foi uma alteração muito singela. Mas por conta de algumas coisas, a mulher, né, até do ponto de vista psicológico, às vezes ela vai navegar pela internet, enfim, ela acaba sendo vítima dos estelionatários internautas, né? E muitas vezes, o que acontece? Qual que é o que é, vamos dizer assim, qual o elemento, o objeto jurídico tutelado nessa questão? Não é nem a integridade física dela, é o patrimônio, tá? E muitas vezes elas perdem muito dinheiro pela internet por conta dessas situações. Então, uma das cautelas, tem que tomar cuidado. Às vezes tem um cara bonitão lá mandando alguma mensagem, né? Contando umas historinhas, começa a envolver, aquela coisa né? Aquele galanteador. Mulherada, atenção, hein? E tem vários golpes lá. Depois eu vou falar que tem homem também caindo em golpes por aí, né? Então tem que tomar certos cuidados, né? Então é isso. Quem é essa pessoa? Será que existe mesmo? Será que não fake? Será que não é, né? E eu sempre costumo falar o seguinte, olha, começou com uma história com você. Se em algum momento, isso aí vale pra tudo, hein? Vale pra tudo. Entrou dinheiro na parada, é golpe. Por mais que você não queira acreditar, é golpe. Ah, mas não é que ele é muito legal, acho que ele tá precisando, não. É golpe, tá? Em algum momento, entrou dinheiro, pediu algum dinheiro emprestado, criou alguma situação em que você vai ter que passar algum dinheiro, é golpe. Isso aí vale pra tudo. Eu vou até colocar uma questão, aproveitar aqui a nossa experiência com a política, porque quando a gente vai um pouquinho para essa área, muita gente acha que pode tirar proveito dessa situação. E uma coisa que eu percebi é o seguinte, vê se eu tô errado agora aqui, me fala com a sua experiência.
Quando vem esse tipo de golpe, há sempre um senso de urgência. O cara sempre precisa daquilo agora e quer te pegar desesperadamente. Perfeito. Tem esse elemento. Tem esse elemento. E, na verdade, esse é o modus operandi, né, do estelionatário. O que ele faz? Ele cria situações, né? Você não pode pensar, então é urgente, é para hoje, é para agora, então ele vai criar uma situação, tem que ser agora, se não passar o dinheiro agora eu não vou conseguir sair, meu carro quebrou, o guincho daqui, enfim. Aqueles vários golpes que a gente vê aí pela internet, né, e outros casos, né? Mas esse fator de urgência também. Então, olha só, envolveu o dinheiro. E o que você bem lembrou agora, e a coisa tem que ser para ontem, é golpe, né? É golpe. E agora, infelizmente, as pessoas, uma boa parte delas, né, por ser pessoas de bem, de boa fé, acreditam que as outras também sejam, né? E as pessoas não são assim. E é na hora que você cai nesses golpes. E muitas vezes também oferecem uma vantagem, assim, que você, né, só parece uma vantagem de outro mundo também. Bilhete premiado, né? Mas é verdade, muitos idosos caem nessa, Cai. Essa é uma outra questão também, né? A vítima, aí assim, aquele estelionato que a vítima acha que vai ganhar uma vantagem, então, né? não é verdade? Então ela acha que vai ganhar uma vantagem. Isso é uma outra coisa também, né? Todo mundo tem que ficar bem desconfiado, de olho bem, fica bem atento. Ó, não tem nada de graça, né? Então vai mais uma dica. Olha, tá muito de graça, desconfia, né? Exatamente. Tem lá, estão te oferecendo na internet um produto que custa X pela metade do X, por 1/3 daquilo. Tem alguma coisa, né? E o estelionato, eu tô vendendo porque eu tô precisando. Não, é história. Mas aí é aquele negócio, quero levar vantagem. Se eu quero levar vantagem, infelizmente o olho cresce, né? E aí o bolso emagrece, né? Com certeza. Porque eu acho que às vezes aí tem aquele senso do brasileiro, às vezes, né? Que é típico um pouco da nossa cultura, infelizmente, de querer achar que aquilo pode ser uma oportunidade. Sim. Eu vou ganhar nessa forma. Você tá falando da lei de Gerson, né? Exatamente. Que o Gerson não gosta disso, né? Mas é a lei de Gerson, quer levar vantagem em tudo, né? E querer levar vantagem em tudo, infelizmente, eu acho assim, eu acho até que não é legal nem falar isso do brasileiro. Mas a gente sabe que a cultura do brasileiro, infelizmente, é isso, né? Enquanto delegado de polícia, eu sempre falei muito isso, olha. O brasileiro tem uma cultura de desonestidade, né? De uma maneira geral, né? Eu sei que muita gente aí agora pode estar falando, desonesta é você, que não sou, mas olha, infelizmente é isso mesmo, né? Se você às vezes dá um troco errado, poucas pessoas vão lá e voltar e te devolver se foi a mais, né? Se for a menos, a pessoa vai reclamar, mas se for a mais, infelizmente. E às vezes quando a gente vê alguns atos que deveriam ser a regra, né? São tão enaltecidos porque é exceção, né? Exatamente. Quando vê alguém devolvendo alguma coisa, olha, sai até na televisão. Mas na verdade, natural, o certo, o correto, na verdade, né? se nós estivéssemos no Japão, né? Isso seria o quê? A regra, né? A regra é comum, não há mérito. Quando eu entrava na escola militar, na IPCAR, lá está escrito no muro, não há mérito algum no cumprimento do dever, né? Porque só tem mérito se você estiver cumprindo além do seu dever, né? Qual é o seu dever? Então o brasileiro tem essa característica de desonestidade. Olha só o exemplo, né? Nós tivemos com essa relação, por exemplo, da pandemia. Quantas, os auxílios, né, que foram efetuados, quantos golpes, né? Nós temos agora governadores envolvidos aí em corrupção, por questão de respiradores, enfim, tudo aquilo que nós já sabemos que envolve a administração pública de alguns. Isso, o que é isso? É uma desonestidade enraizada, né? Uma questão cultural que, infelizmente, é do brasileiro, né? E quando, às vezes, vem pessoas que têm uma ideia diferente, as pessoas nem acreditam, né? Fala, não, em algum momento ele vai mostrar quem ele é. Porque não pode ser, né? Não pode ser. Não pode ser. Porque não pode ser. Mas, na verdade, é isso. Porque os idealistas, os verdadeiros idealistas, são exceção, né? São os sonhadores aí. É exceção. Eu queria explorar essa questão, mas antes... Amor, eu tenho visto que tem bastante comentário aqui nas redes sociais. Você quer... eu já adianto que o Henrique deve ter mandado mensagem aqui, né? Mandou sim. Nosso querido Henrique Dias, lá de BH, né? Como tá pedindo aqui o tradicional alô aqui pro nosso convidado. Ele pede pra você, Vital, mandar um alô pro Henrique de BH. Ô, Henrique, um alô pra você, viu? Muito obrigado, meu querido, pela sua audiência, viu? Quero aproveitar também e mandar um beijo aqui pro meu pai que tá nos ouvindo. Paulo. Meu pai beijo Paulo. Pra você, viu? Paulo, um beijo pra você também, viu, Paulo? Prazer, viu? A dona Nadir também aqui, a avó dona do Nadir. Will, que eu também considero minha avó. Um beijão pra ela também. A Almerita Cordeiro de Souza mandando aqui um boa noite pra gente. Boa noite, Almerita. Marlene Horbarker também aqui. O Altamiro Andrade mandando um boa noite pra gente.
E é isso aí, o Abílio Santos também acompanhando a gente aqui. E, gente, Olha, Abílio gostaria... Santos Diniz, é você, não? Brincadeira, Abílio. Boa noite, Abílio. Continue aqui assistindo, ouvindo aqui a gente. E eu quero pedir para vocês aqui, deixem mais comentários, sugestões. É sempre um prazer aqui acompanhar vocês. Ó, eu vou entrar agora num tema polêmico aqui. Eu sei que você é uma pessoa ponderada, uma pessoa que não tem aquela coisa de radicalismo de nenhum dos lados. Então você tem essa visão ponderada. Eu vou falar uma visão que é particular minha, ó, quem estiver ouvindo saiba que é a minha visão. Eu acho que muito da criminalidade no Brasil, especialmente, ela é culpa da esquerda. E vou dizer por que eu penso isso. Porque eu acho que no passado, a esquerda absorveu o bandido, transformando ele num revolucionário social, para utilizar ele como massa de manobra, chamado looping proletariado. Então, ele se utilizou, treinaram, capacitaram, ensinaram técnica de guerrilha, para poder fazer uso dessas pessoas, exatamente para propor esse caos perante a sociedade. A gente vê lá no Rio de Janeiro, na Ilha Grande, que muitos bandidos comuns, lidando com bandidos políticos, acabaram adquirindo técnicas de guerrilha naquele momento. Então, os caras não eram super inteligentes para aprender isso sozinho. E aí eu olho hoje para o que eles tentam propagar, essa esquerda, em especial o PSOL, o PT, essa gente, trabalhando para a destruição da família, sempre destruir a religiosidade. Eu falo, às vezes você pega, por exemplo, o pessoal fala, mas o cara às vezes mora numa situação ruim e aí ele vai para criminalidade. Aí o cara vai pra criminalidade, aí de repente o cara vira evangélico, vai pra igreja e ele larga a criminalidade. Aí você fala assim, pô, o cara continua vivendo numa situação ruim, numa situação difícil, por que ele largou? Porque talvez veio um elemento moral na vida dele que fez com que ele deixasse o crime porque ele entendeu que moralmente aquilo não era um caminho. Então eu acho que uma das bases do Brasil, primeiro, a gente entender que a esquerda foi uma praga e ainda é pro nosso país, e aí falo sobre minha responsabilidade, a minha leitura, não tô pondo palavras na sua boca, e o segundo ponto é que eu acho que falta pra gente valorizar essa questão moral. E aí quem tá nos ouvindo aqui, pense no seguinte, imagine quando você sai da sua casa e você pega seu carro. O que você vê as pessoas fazendo no trânsito? Um cara que passa no farol vermelho, que estaciona o carro no lugar proibido, que faz uma ultrapassagem errada. Essas pessoas, elas praticam as mesmas coisas que o político, quando está no poder, pratica. Então, assim, não são melhores. Então, vamos pensar, se a gente quer realmente viver num país que seja com menos criminalidade, com mais decência, com mais contratos cumpridos, com mais moralidade, a gente tem que partir de nós, a gente ser moral, né? E passar isso para os nossos filhos. Eu acho que a esquerda trabalha contra e cabe a nós que temos essa visão de fazer algo diferente, tentar solidificar essas questões. Primeiro é o seguinte, você tem um fator, né? Você trabalha a criminalidade na repressão e na prevenção, tá? A prevenção você trabalha com educação, né? Então, o grande fator que vai fazer com que nós tenhamos, né, menos criminosos no futuro é a educação. Quanto mais educação você der, mais qualificação, você vai ter menos criminosos. E educação, obviamente, como um todo. E nessa educação, quando eu falo, não é só a questão da instrução, né? Não é só, aí entra a questão da moral, da ética, né? Porque nós temos criminosos de vários caminhos. Nós temos criminosos que vai para um artigo 157, que é o roubo, né? E temos o criminoso que vai para a lei 8.137, que são os crimes tributários, né? Os crimes de colarinho branco, que nós sabemos aí. Então não é só uma questão de, vamos dizer assim, de ponto de vista intelectual, né? É uma questão também moral. Certo. Agora, a gente também não pode taxar o criminoso, a partir do momento que você mora numa comunidade, quer dizer que você é criminoso. Claro. Não é isso. Que é o que a esquerda tenta falar, né? Não é isso. O que acontece? Isso que você falou, William, a formação, né, do nosso bandido, né, do bandido ali de um pouquinho mais atrás, realmente foi isso. Né? Na época em que houve a questão lá dos presos políticos, né? Juntamente com os presos comuns, e realmente houve exatamente isso, né? Os presos políticos tinham umas ideologias, foram colocando os presos comuns, e lá saíram aí os grandes, vamos dizer assim, as facções que nós temos hoje, né? Não a última aí, que é a do PCC, mas o Comando Vermelho, lá atrás, nasceu dessa questão aí. Só que, hoje, nós estamos vivendo uma questão diferente, né? Uma questão diferente. Eu não costumo falar de esquerda e nem de direita. Por exemplo, eu vou falar por mim. Eu sou um cara extremamente contra o aborto. Aí você vai falar, pô, o cara é de direita. Não, eu sou a favor da vida. Certo, eu também. Sou um cara extremamente a favor da vida, né? Então, aonde estiverem fomentando o aborto, eu sou contra. Inclusive, eu sou contra o aborto até por questões de estupro, né? Que eu acho que aquele ser que foi concebido, né, ele tem o direito de nascer, mesmo que seja por estupro, né? E naquele momento, infelizmente, eu sei que as pessoas estão me ouvindo aí, é muito polêmico, né? Porque fala, não é você, né, que está gerando, enfim. Mas eu penso naquele ser, que é um ser humano como eu, né? E eu penso que tudo naquele ser, o que ele poderia ser,
se concedessem para ele a oportunidade de uma vida. Então, eu sou extremamente contra o aborto. Por outro lado, eu sou extremamente a favor de uma educação socializada, que nós tenhamos acesso a uma boa escola e que seja uma escola pública, né? Isso será que é socialismo? Por outro lado também, eu sou a favor que todos nós tenhamos acesso a um sistema de saúde muito bom, né? Porque hoje eu gasto uma fortuna, e graças a Deus posso gastar, né, com um plano de saúde. Mas a grande maioria da população não pode gastar, e eu sinto com isso. Isso me fere. Porque quando eu vou no médico, que eu sou rapidinho, eu consigo passar por todos aqueles exames, fazer exame lá de teste de Covid, passar por tomografia, tudo em questão de 1h30, e eu sei que a maioria das populações não tem isso, tá? Por que não tem? Porque, infelizmente, a nossa medicina não é socializada. Então as pessoas podem achar que eu sou socialista, eu sou de esquerda, porque eu quero uma educação socializada, porque eu quero uma medicina socializada. O que eu quero são igualdades. E quando eu falo em igualdades, na verdade, de direitos, não quer dizer que eu seja alguém de esquerda, porque muito pelo contrário, eu sou extremamente capitalista, porque eu entendi que a minha vida ia melhorar através do estudo, né? Eu sou filho de pai e mãe analfabetos, pai e mãe nordestinos analfabetos. E eu entendi que a minha vida só ia melhorar se eu estudasse. Então, para eu entrar numa escola militar, que hoje os meus contemporâneos são oficiais generais, né? Eu saí de lá, mas hoje sou oficiais generais. Eu poderia estar lá também, né? Para eu entrar, eu precisei estudar. Isso é igualdade de condições, quando você tem que estudar. Mas, infelizmente, o que nós temos? Polariza, por quê? Principalmente a esquerda nesse país. Ela, na verdade, foi uma grande decepção. Por quê? Eu sou um cara que quando eu vi o Lula em Mauá, eu vou falar dele mesmo, porque não tem problema, porque eu vou falar do exemplo. Olha só, ele foi em Mauá no primeiro mandato dele, ele foi visitar a Poli Brasil. Isso eu falo muito, porque isso me marcou. Eu me emocionei quando eu vi um cara que foi metalúrgico, né? Chegar na Poli Brasil, ser recebido ali. E os colegas deles ali, de chão de fábrica, quando fala aquele pessoal, se identificava com ele. E começaram a chamar, Lula, Lula. Aí ele quebrou o protocolo, foi até eles. E eu naquele dia, eu estava ali, visitando também, como delegado de polícia, eu era novo. E eu só me emociono muito, sabe? Então eu acabei, veio lágrimas aos olhos, quando eu falei, poxa vida, esse cara tem algo diferente. Mas na verdade é o quê? Ao longo do tempo, se traiu, né? Toda essa, vamos dizer assim, esse sistema, né, daquela esquerda se traiu, caiu numa corrupção lavada, né, foi condenado em primeira e segunda instância, e eu sou advogado, eu entendo muito bem que é isso, né, e foi agora por uma manobra, né, do judiciário, porque isso é uma manobra, né, obviamente hoje o nosso sistema, o presidente coloca lá os ministros, né, e se foram colocados, isso foi uma manobra e hoje ele está aí, apto para a eleição. Agora, eu penso assim, se eu não estou satisfeito com o governo que tem hoje, não é por isso que eu vou votar ou vou trazer um governo que foi pior ainda, né? É horrível. Se eu tenho o direito de não estar satisfeito. Claro. Eu tenho um total direito. Mas o que eu não posso esquecer é o que o outro já fez. Não pode perdoar. É o que eu já fiz, não posso perdoar. Então eu penso, é questão de ideologia. Então eu nunca fui esquerda ou direita. Eu vou sempre pelos meus objetivos, né? Eu defendo a família como um todo. Então tudo aquilo que ataca a família, realmente eu sou contra, porque a família é a nossa célula. Então nós temos ali, e quando eu falo em família, né, a gente está falando aqui, na verdade, no sentido sagrado da família. Certo. Eu sou de origem católica, né? Minha família é católica, eu sou católico também, respeito todas as religiões. Mas para nós, católicos, a família é muito sagrada, porque nós temos a Sagrada Família, nosso Senhor Jesus Cristo, né? O nosso São José e a Mãe Maria Santíssima. E para nós isso representa muito. E qualquer instituição ou qualquer ideologia que ataque a família, sabe? Eu sou contra. Então, hoje, às vezes eu me penso, para onde você vai, né? E como advogado, e aí, William, você também é advogado, nós somos extremamente defensores da democracia. É verdade. Né? E quando eu falo de democracia, eu estou falando de liberdade. Né? Montesquieu já falava, né? A liberdade tem que estar acima da própria vida. Né? Então não importa, mas nós somos defensores, eu sou extremamente defensor da liberdade. Mas mesmo enquanto delegado, todos os flagrantes que eu fiz, foram centenas de flagrantes que eu fiz na minha vida,
eu sempre fiz valer os direitos constitucionais do preso, preservando a liberdade dele. Só estava prendendo porque era uma exceção. Sim, porque descumpriu uma lei. Porque descumpriu uma lei, né? E o meu papel era esse, eu tinha que fazer e fazia mesmo, sabe, sem dó. Mas então são questões que nos levam, né? Vamos dizer, nós temos que defender a liberdade, temos que defender a democracia, temos que defender a família. E hoje, cara, eu sinceramente, eu entendo que não existe esquerda. Que entendo que existem pessoas, na verdade, que tiveram no passado, que querem voltar ao poder, né? Que querem a balbúrdia, que querem o caos, justamente para o quê? Para voltar simplesmente a manter aquele sistema de corrupção lavado que tinha lá atrás. É isso. Porque você pode criticar muitas coisas que estão acontecendo hoje aí. Mas você pode entender também que a corrupção diminuiu. Sem dúvida. Pelo menos eu não vejo escândalo nenhum envolvendo o governo federal hoje. Sem dúvida. Então, pode falar muita coisa. Pode falar que não comprou momento. a vacina no momento certo. Pode falar isso. Mas não pode falar, até pelo menos nesse momento, Na questão moral. na questão moral. Sem né? dúvida. Olha, mas a gente aqui, doutor, a gente é bem capitalista, né? Então a gente vai chamar um rápido intervalo aqui pra tem que faturar. tem que ser capitalista, né? Beleza, Tarmis? Manda ver aí pra gente. Isso aí, quer ver o que o pessoal tá falando nas redes sociais? Aproveitar aqui já. Dar voz para eles? Eu quero mandar aqui um boa noite pra minha querida sogra que tá acompanhando a gente, tá sempre acompanhando em todos os programas. Beijão, Regina. E pedir Você viu que tá bem familiar o programa Tá hoje, bem? né? Tá todo mundo acompanhando. O pessoal é ponta firme. E é isso aí. E eu quero pedir também, continuem aqui os recadinhos, as sugestões. É sempre muito bem-vinda. É isso aí. Vital, a gente falou bastante de segurança pública que envolve esse primeiro momento da sua carreira, né? E aí você falou que depois você foi buscar a questão da sua vocação e ir para a advocacia. E aí eu achei muito interessante que quando a gente foi fazer o nosso material de divulgação, a gente colocou direito empresarial e criminal. Eu coloquei um E. E aí você me explicou, não, é direito criminal e empresarial. Me explica como que funciona esse Então, trabalho. aí é o meu lado capitalista, né? Tá vendo? Olha só, eu entendo o seguinte, né? Alguém tem que advogar para os empresários. Porque os empresários, na verdade, mantêm empregos, né? E muitas vezes são obrigados, vamos dizer assim, né? Aí a pessoa fala, obrigados? Muitas vezes essa situação os obrigam a cometer algumas infrações penais. E eu né, dentro do direito, vamos dizer assim, principalmente pela questão do direito criminal, que foi a minha vida toda, eu falei, como é que eu vou atuar agora? No que eu vou advogar? E eu não me sinto, assim, uma pessoa muito, vamos dizer assim, vocacionada para defender alguém que praticou um roubo, né? A não ser que seja um caso muito isolado, que eu entenda que ela seja, por exemplo, inocente, ou que então que seja um ato muito, um desatino da vida dela e que não vai voltar para o crime. Mas eu me sinto muita vontade, né, em advogar para os empresários, né? A pessoa fala, mas como? Olha, o empresário, infelizmente, ele pode cometer alguns crimes sem saber. Os crimes tributários, por exemplo. Sem dúvida. Porque hoje é muito complexo isso, você sabe. Às vezes ele tá lá, ele faz lá, vamos dizer assim, uma movimentação financeira dele, e ele tem lá o contador, né? E vai deixando, por uma questão até de desinformação, quando ele vê, ele está lá. Sofre uma infração, uma visita, né, do auditor fiscal, ou do fiscal aqui da Receita, se for estadual, enfim, sofre alguns autos de infrações, que isso pode, inclusive, gerar uma ação penal no futuro. Essa é uma das questões. Uma das questões também, embora eu seja tenha mestrado em direito ambiental, né, eu os defendo bastante também na área do direito, do direito ambiental, né, dos crimes ambientais. Porque muitos deles cometem crimes ambientais por falta de desinformação. Sim, sim. E qual que é o meu conceito? Defendo, mas a gente tem um ajuste, né, para que eles não cometam mais. Certo. Então, a partir, não só da questão da conscientização, né, porque isso aí também é muito bom, mas da própria, vamos dizer, amoldar, né, a sua empresa para que a empresa seja sustentável do ponto de vista do meio ambiente, entendeu? Então é por isso que eu sou hoje um advogado criminal e empresarial. Então eu acabo defendendo o empresário, né, como um todo, né, como um todo. É uma atividade do direito um pouco diferente, né, porque a gente não vê muito isso. Também o público é outro e os advogados são poucos também que atuam nessa área. Eu já tive uma experiência uma vez. Bom, era escritório de advocacia, sexta-feira, 18 horas. Já tava me aprontando pra ir embora. Aí toca o telefone,
um representante de uma empresa na delegacia ambiental. Eu falei, vixe, acabou a sexta-feira. Aí corri lá pra delegacia ambiental pra tentar entender, Sim, né? Tomar pé do que tinha acontecido. E aí era questão de forma de você manter as tintas, né? Sim, Você tem um espaço lá pra pôr no pallet e tal. Eles tinham colocado direto no chão, foram presos em flagrantes. Em tese, né? Cometeram lá um crime ambiental, né? Essa é a vantagem de ter um advogado que conhece, né? Porque a gente sabe que muitas vezes essas questões são meramente questões administrativas, é uma irregularidade administrativa que não chega nem a ensejar o crime, mas tem que ter as suas sanções, né? E isso aí, alguns escritórios, a maioria deles não tem esse trabalho. Então, às vezes o escritório ele tem um viés empresarial, tem um viés na questão até do direito do trabalho, mas não tem lá um respaldo do advogado criminalista quando chega a essas situações. Então nós trabalhamos muito nessa área aí que a gente precisa se diferenciar, né? Então eu falei, eu vou começar na advocacia agora com a experiência do direito criminal e também muito na área consultiva. As pessoas acabam nos contratando para fazer a questão do preventivo dentro das empresas. Essa é uma área muito boa também de atuar. Então a área consultiva também a gente acaba atuando bastante. E sabe uma coisa que eu acho muito interessante também? Eu aprendi isso sim muito cedo na advocacia. A questão da sua postura no dia a dia é muito importante, né? Porque às vezes o advogado ele se porta de uma maneira inadequada, às vezes de não se colocar numa posição de respeito. E o que acontece? Isso a gente sabe, principalmente em audiência. O juiz acaba pintando e bordando se o advogado também não tiver postura. Acredito muito que com a sua experiência que você teve de estar do outro lado, enfrentando diversas situações que são graves, né, com relação à questão do crime, agora estando do lado de cá, você sabe como se portar, sabe da forma correta e isso ajuda muito no resultado final. A gente traz, com essa experiência, né, da vida de delegado de polícia, lógico, você, às vezes, numa audiência, ele se surpreende, né, vê lá meu AB 417 035, imagina lá um advogado novo e tal. Quando vê, já olhando pra mim, já percebe que não é tão novo assim. Mas aí imagina, falar, deixou pra estudar tarde, né? Mas aí começa a perceber, pela nossa linguagem, né, pela postura, que é algo diferenciado. Eu já tive situações que ao final da audiência me perguntarem, o que você fazia, né? Aí eu falei, eu fui delegado de polícia. Tá, né? Porque são diferenciais, obviamente, que você adquire com o tempo, com a experiência, né? Até esses dias nós tivemos uma situação, a minha assistente, ela é nova, né? E ela ficou, às vezes, um pouco surpresa com a atuação. Falou, será que um dia eu vou ser assim? Não. Eu ainda falei pra ela, você não vai ser assim um dia. Você vai ser muito melhor, né? Você vai ser muito melhor. Porque na idade que você já tá aqui, quando você tiver a minha idade, então, você vai ser muito melhor que eu. Então isso é uma questão também de tempo. Existem duas profissões que eu acho que quanto mais velho, melhor, né? Médico e advogado. É verdade. Eu penso assim, médico e advogado. Porque quando a gente senta na cadeira, a gente vê o médico ali, um médico já antigo, né? A gente se sente mais seguro com ele. Ele olha pra você, ele já faz uma anamnese assim, sem tocar em você. E o advogado também não é diferente, né? Quanto mais assim, ele tem muita experiência, não é só conhecimento da legislação. É muito mais que isso, né? É o conhecimento realmente da prática da advocacia, que vai muito além de conhecer o direito. Conhecer o direito, você abre o livro e você vê lá. Isso aí qualquer um faz, né? É somar aquela teoria com a prática, né? Exatamente. Quer comentar, amor? Não. Não, eu quero perguntar pro Vital o que ele achou dessa transição, né? Se foi, você tem um carinho, lógico, né, por tanto tempo de experiência como delegado, mas agora como advogado, o que você acha as maiores aventuras ou maiores dificuldades também agora como advogado? Olha, pesou, hein? Porque assim, quando eu decidi, né, aposentar, não foi uma aposentadoria assim de uma vez, né? Primeiro fui pensando, tal, enfim. Aí eu pedi a aposentadoria, mas na Polícia Civil demora um pouquinho as coisas para saírem, né? Então demorou alguns meses para eu ainda refletir. Quando efetivamente saiu lá, publicado no Diário Oficial, eu falei, agora eu sou advogado mesmo, né? Aposentei, eu sou advogado. Quando eu aposentei como hoje, saiu, no outro dia já entrei na OAB com o meu pedido da licença da OAB para ser advogado. Eu já tinha passado na OAB, logo que eu terminei a faculdade, então fui muito rápido por conta disso. Mas você sabe que essa transição ela não é tão simples, né? Porque você deixa de ser uma autoridade policial e está na visão agora de um advogado, né? E atuando na área criminal, né? Então antes você trabalhava em função do Estado, né? Então, in dubio pro societate, né? E agora não, agora você é um advogado que tem que defender o seu cliente. E o cliente, quando te procura um advogado, ele não tem o dever de ser inocente.
Não é isso. Ele procura advogado que tem um problema. É né? verdade. E nós, advogados, nós não vamos julgar os nossos clientes. Nós vamos defendê-lo. Né? Defendê-lo, e quando eu falo em defender, é defender dentro do devido processo legal, com toda a ética possível. Mas eu tenho que defendê-lo, né? Senão eu não sou advogado dele. É muito pelo contrário, seria patrocínio infiel, né? Você fala que vai defender e tá torcendo por aquele. Então, e houve, obviamente, algumas questões assim, mas o que eu comecei, o que eu acreditei, né? Coloquei, que eu estou fazendo um bem, né? Porque eu estou trabalhando para aquela pessoa, se ela efetivamente cometer um crime, ela vai ser condenada? Vai. Pela medida certa, né? Na quantidade certa, vai ficar em cárcere privado, se estiver aqui, vai ficar, mas até o dia certo, não um dia a mais, né? Então eu vou lutar para que os direitos dela sejam preservados. Então a gente pensa assim, né? E com isso você vai. Agora, no meu escritório também a gente acaba fazendo outras áreas do direito, né? O direito é muito bonito, né? O direito é muito bonito. Quando você ganha uma liminar, por exemplo, que eu tive um cliente recentemente que foi vítima de um estelionato, senhorzinho de 82 anos. 82 anos, vítima aí de um estelionato numa situação muito difícil, né? A mulher dele tinha acabado de falecer e ele acabou sendo vítima de um estelionato. Quando você ganha uma liminar dessa, quando eu pedi uma liminar em relação ao que estava sendo pleiteado... Não tem preço, né? Não tem Te preço. dá um gás, assim, para continuar fazendo isso, né? Quando você também é advogado, trabalha na área previdenciária, o nosso escritório faz também, que você um dos grandes violadores de direitos, né, do nosso país é o próprio Estado. É o próprio o Estado. INSS arrebenta, né? Os advogados acabam gostando disso, porque se não fosse isso, né? Mas é um grande violador de direitos. É verdade. Aqueles que buscam os seus direitos, que seus direitos sejam reparados através de um advogado, né? Eu lembro que mais ou menos nos anos 90, não, um pouquinho antes, um pouquinho depois, na verdade, 95, 96, tinha um slogan da advocacia. Isso eu não esqueço esse slogan. Sem advogado não se faz justiça. E é verdade. Sem advogado não se faz justiça, né? Tá lá na Constituição. A única profissão que tá lá na Constituição é a nossa. É verdade. Né? É a nossa. Não tem as outras estão como instituições, né? A nossa tá como profissão. É a nossa. Sem advogado não se faz justiça. Então, é esse espírito da justiça, né? Que eu procuro me imbuir, né? E que me enche de entusiasmo para que eu exerça uma advocacia com todo prazer. Poxa, legal. Sabe que essa história que você contou, Vital, que você chegou lá e mostrou a carteira da OAB com um número mais recente, e aí as pessoas às vezes elas baixam a guarda achando que se trata de um profissional inexperiente. É verdade. E aconteceu isso comigo uma vez. Por um motivo ali de confusão, eu acabei indo para uma audiência sem o paletó. E aí a sorte que o meu estagiário tava com o paletó, na época eu tava treinando bastante, né? Então tava bem, com o braço bem forte, e o paletó dele entrou bem apertado em mim. E aí eu tava sem a minha carteira da OAB que eu tinha deixado dentro do paletó. Aí eu fui até o carro, peguei o documento do carro, peguei a minha carteira de motorista, fui até a sala da OAB, imprimi uma certidão e fui com a minha carteira de motorista e com a certidão pra fazer a audiência, lá na Barra Funda. E o interessante é que assim, eu tava representando um banco. E a advogada da outra parte não se ligou que, um banco não ia contratar, às vezes, uma pessoa inexperiente para defender. Mas aí eu entreguei a certidão, eu já olhei pra cara dela, a advogada chegou pro cliente, ela... ele acabou de se formar. Tá com a certidão na mão ainda. Tá com a certidão. E aí, tudo bem. É uma ação de reconhecimento de vínculo, de um diretor de banco, ação que acho que era de quase 700 mil reais, né? Nossa. Aí foi na audiência e ela com a guarda baixa, olhando pra mim, dando um sorrisinho, com aquela cara, menino, que legal, você tá começando aqui, seja muito bem-vindo à advocacia. E aí quando encerrou a audiência, a juíza perguntou assim, vocês vão querer apresentar alegações finais escritas, um processo complexo? Eu falei, não, eu gostaria de apresentar oralmente. Aí ela pegou e falou, oral? Falou assim, não, eu também quero oral, né? Aí, o que acontece? Ela era reclamante, ela apresentou primeiro, a hora que eu apresentei, cara, ela terminou assim, a hora que eu terminei as minhas alegações finais, aí ela entendeu que... Não se tratava... que na verdade chama-se razões finais, né? No direito do trabalho, no penal, que seria alegações finais. E aí ela percebeu que... E o processo foi improcedente. Sim.
improcedente que a gente tava pela empresa, né? Então Ou ganhamos ela ação. percebeu, ela falou, nossa, esse menino assim, imagina daqui a alguns Daqui a anos, alguns hein? anos, né? É verdade. Um dos dois, né? É verdade. Um dos dois, ela ficou... Mas é verdade, as aparências enganam, né? Então a gente tem essa questão com tudo, né? Uhum. Se você, às vezes, você tá muito bem vestido, você passa uma impressão pra pessoa como você é uma excelente pessoa e não tem nada a ver. É verdade. Né? E às vezes você tá lá numa apresentação um pouco mais humilde, as pessoas acham que você é menos por conta disso. A nossa profissão exige isso, né? Uhum. A advocacia exige que o advogado esteja bem apresentado e tal. Isso também em outras profissões também. Mas a nossa, ela acaba exigindo um pouco mais. Uhum. E às vezes acontece, né? É. Uma situação como essa. Às vezes acontece de você não tá lá e passa, né? Eu tive algumas situações como delegado de polícia, porque logo quando eu ingressei na carreira, também muito novo, né? E às vezes as pessoas olhavam, não, estou novinho, né? Delegado e tal. Uhum. Mas eu sempre falo, o delegado de polícia, o poder dele não tá na arma, tá na caneta, né? É verdade. Como do juiz, né? É verdade. Então o nosso poder não era a arma, era a caneta. E quando a pessoa vê a caneta pesando, aí fala, nossa, né? Mas sempre com muita justiça, né? A gente sempre tem que atuar com muita justiça, né? Sem dúvida. E uma questão até interessante, a gente voltar até para falar da questão da segurança, e até, olha, uma das coisas que hoje eu acho que é muito polêmico também, né? É a questão do porte de arma, né? As pessoas falam, eu tô falando isso porque acabou lembrando uma coisa, entra outra, né? E hoje, por exemplo, eu sou advogado, mas eu continuo andando armado, né? A legislação me favorece isso e eu continuo andando Por armado. conta da sua carreira Por conta anterior. da minha legislação, por conta da carreira, tal, a legislação me favorece e eu ando armado, sempre legalizado, tal, e é uma coisa que faz parte da minha vida, né? Uhum. E às vezes as pessoas perguntam, poxa, mas você é um cara que defende a vida, vai lá no, vai nas comissões de defesa da vida, tal, e anda armado, tal. Eu falo, mas eu sou, assim, extremamente defensor de que as pessoas tenham o direito de propriedade, que possam comprar a sua arma, Sem dúvida. sabe? Que é bem diferente do uso da arma. Uhum. Se vocês me perguntarem, poxa, você acha legal eu andar armado? Eu vou te dar 1000 motivos para você não comprar uma arma. Uhum. 1000 motivos para você não usar uma arma. Mas se você falar assim para mim, olha, eu tô tendo algum problema, né? E eu gostaria de ter uma arma e estou tendo algum problema. Eu acho que eu vou lutar muito pelo seu direito de propriedade. Legal. Desde que você preencha os requisitos. E nosso país, aí entra essa questão de esquerda e direita, né? A esquerda tentou desarmar, Tentou desarmar. né? Tentou desarmar, mas culturalmente, né? Bateu lá o pé, né? Uhum. Na ocasião foi um sufrágio que nós tivemos lá. E hoje as pessoas interpretam isso errado. Estão dizendo que a direita está tentando armar. Mas não é armar. É só cumprir o que É já foi. só cumprir a legislação. É, Você exato. entendeu? É bem diferente Bem isso. diferente. E aqui eu não estou defendendo nem esquerda nem direita. Eu estou falando a legalidade. O que o povo votou. O que o povo votou. Sem E dúvida. nós temos que ter esse direito. Sem o maior dúvida. país mais democrata do mundo, que é os Estados Unidos, Tem porte. tem uma pessoa, o cidadão lá, é uma coisa assim, é constitucional lá esse direito, né? Sem dúvida. Nós estamos chegando nos minutos finais. Eu só queria fazer uma consideração, abrir aqui a palavra para minha esposa para ela finalizar, mas só fazer uma consideração que eu concordo contigo. E às vezes eu até penso o seguinte: se um dia tivesse qualquer incidente, eu espero que nunca aconteça, mas se um dia tivesse um incidente em casa e a minha esposa estivesse sozinha dentro do apartamento, eu ficaria muito mais tranquilo se ela estivesse armada. Com certeza. Porque aí eu teria certeza que ela teria condições de se defender. Mas faça suas considerações finais, amor, que depois a gente já passa pro Dr. Vital. Eu vou falar aqui bem rapidinho aqui pelo tempo. O Juninho Ferrari tá mandando aqui um boa noite, Juninho. tanto para você, amor, quanto pro Vital também. Aproveitando. Grande Abração, Juninho. Juninho. Isso, Grande Juninho amigo, Ferrari. hein? E eu quero agradecer aqui todos os recadinhos de vocês, sempre aqui elogiando a gente, é muito gratificante sempre olhar tudo isso. E agradecer a presença do Dr. Vital, você também aqui, amor, sempre aqui comigo. E é isso, gente, até a próxima quinta, muito obrigado por acompanhar a gente aqui. Legal, nós estamos nos 2 minutos finais. Eu queria te pedir para fazer suas considerações, se você puder deixar uma dica cultural para as pessoas que estão aqui também, seria muito interessante. Olha, eu quero rapidamente agradecer aqui a presença, né, nesse programa maravilhoso, tá? Enaltecer a iniciativa desse programa, principalmente pela pessoa que você é e hoje conhecendo aqui a sua esposa, é um casal maravilhoso, que Deus o abençoe bastante, que Deus os abençoe bastante, viu? Essa oportunidade de estar aqui falando um pouco da minha vida e dessa profissão que eu amo muito, né, que é de advocacia. E mandar também aqui um abraço, né, para nossa presidente da OAB aqui, doutora Andréa Tartucci, que é capitania muito bem, né, capitania muito bem aqui a advocacia andreense. Olha, eu diria o seguinte, na questão da cultura, eu não vou te indicar uma leitura, porque vai depender de cada um. Mas eu sempre digo,
leiam bastante. Hoje, cada vez mais, as pessoas estão esquecendo de ler. Mas não esqueçam dos livros, né? Sejam eles, né, virtuais, mas a questão é leitura. Quanto mais você ler, quanto mais conhecimento você adquirir, mais liberdade você vai ter. Sem dúvida. Porque assim você não vai estar na mão de ninguém. E isso é mais importante, né? Eu sempre falo, seguir cegamente, eu só sigo Jesus Cristo. Sem O dúvida. resto, tudo eu questiono. Essa é uma boa dica, Né? viu, pra quem tá aqui nos ouvindo. Siga Jesus Cristo. Me diz uma coisa, só pra gente agora já ir pra esse minuto final, e se as pessoas quiserem entrar em contato contigo, como é que elas fazem? Olha, se quiserem entrar em contato comigo, vai ser um grande prazer, né? Eu tenho as redes sociais aí, Vital Barbosa, no Facebook e tal. E se você me permitir, eu posso até passar o meu celular pessoal. Claro, fica à vontade. Porque aqui é um grande prazer pra gente conversar, sempre estar falando sobre isso. Muitos gostariam até de ser policiais e querem saber. Sou professor de Direito Penal também. É muito bom. Então, meu celular é 11, né? 99917-0389, está à disposição aí de todos, né, que queiram alguma opinião, alguma coisa a respeito até da carreira da policial. Poxa, legal. E se quiserem também tirar dúvidas com ele com relação à questão porque é uma área muito, muito interessante, muito interessante. Eu vivenciei na advocacia e sei da grande importância que é ter um profissional que conheça dessa área. Porque na hora do aperto, nada melhor do que você ter um advogado que seja especialista na área. Com certeza. Isso é muito importante. Bom, quero agradecer aqui Dr. Vital pela participação, fiquei muito feliz da sua presença, Dr. Vital. Sabe que eu gostaria de ter sido colega de profissão seu, né? Você sabe até em que condições. Um dia seremos, né? Vamos torcer. Com certeza. Se Deus e Jesus Cristo permitir, eu gostaria talvez muito. Talvez até em uma outra esfera, né? Quem sabe, eu né? teria uma honra de tê-lo a honra como será toda minha. colega. Será toda minha. Olha, te agradeço muito por estar aqui. Amor, obrigado por estar aqui do meu lado. Agradeço você, Timerson, e você que nos ouviu aqui na rádio ou assistiu pelas redes sociais. Um forte abraço e até quinta-feira que vem. Tudo All Night, de volta na próxima semana, aqui na Rádio ABC. Continue na ABC. Daqui a pouco tem mais.